olá, cá estamos nós mais uma vez, desta vez para falarmos sobre eventos culturais e temos connosco o Miguel Bica, do Gerador. O Miguel gosta de fazer coisas acontecer e de pensar como se constrói uma experiência na sua relação com o público, com os artistas, o espaço e o ecossistema em que ela se insere. Iniciou a carreira na animação turística, migrando mais tarde para as áreas da programação e produção cultural. Colaborou em festivais de cinema como o Indie Lisboa e o Doc Lisboa e foi gestor do projeto PT Blue Station. Em 2014 foi um dos fundadores do Gerador e é hoje vice-presidente e diretor de produção. É ao Gerador que se dedica diariamente, de corpo e alma, embora também seja formador de eventos culturais e orientador de projeto final na World Academy. Para além disso, o Miguel é também um fervoroso adepto do ciclismo. Olá, Miguel. Obrigada por teres vindo, por estares aqui para partilhares connosco a tua experiência, o teu saber. Obrigado. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo podcast. Acho que é extremamente interessante que se vá refletindo sobre os eventos e sobre as diversas perspectivas dos eventos, que são muito diferentes, mas têm todas pontos muito comuns e é interessante refletir sobre isso. Obrigada. Olha, do teu percurso destaco esta última parte sobre o trabalho que tens feito no Gerador. Queres explicar-nos um bocadinho o que é o Gerador, como é que tem evoluído desde que foi criado? O Gerador é uma plataforma com três vertentes muito específicas, de educação, de cultura e de jornalismo. Não deixa de ser, em primeiro lugar, uma plataforma jornalística, porque é esse o maior ponto de contacto com o público, onde temos um editorial, onde fazemos reportagem e notícia de forma lenta e ponderada, sem nenhuma preocupação com a atualidade urgente, mas mais com temas importantes que vamos pensando. Sobre a área cultural e não só, temos muitas preocupações com a juventude, com a emergência climática, com as questões do próprio país e das desigualdades entre litoral e interior, entre o conhecimento que nós temos sobre o nosso ecossistema cultural e social. Destaco a revista que sai trimestralmente e que é algo físico ainda e que nós gostamos que seja físico, mas todo um percurso online de jornalismo sério que o nosso editorial vai compondo diariamente. Tem esta área cultural e é a gênese do Gerador, no sentido em que nós, desde o início, há 8 anos atrás, pensámos que era necessária uma plataforma que aproximasse público daquilo que é a expressão cultural de nossa, e que refletisse sobre essa expressão cultural, o que é que isso é efetivamente, o que é a cultura e por aí fora, e que evoluiu porque a cultura abrange muita coisa e era impossível falarmos e refletirmos e programarmos cultura sem pensarmos em termos sociais, sem pensarmos em termos ecológicos, geográficos e nesse sentido foi essa evolução de olhar para o público também numa perspectiva cultural. Nós fazemos muitos eventos culturais, fazemos muitas iniciativas onde a cultura é a base de tudo, mas acaba por extrapolar um bocadinho nesta reflexão diária sobre aquilo que fazemos. Por fim, a outra dimensão, que é a dimensão educação, que para nós é fundamental, onde nós fomos à procura de informação, seja com estudos que fazemos em parceria com um conjunto de outras entidades, estudos sobre aquilo que é a nossa relação com a cultura como cidadãos e como de que forma é que as pessoas conhecem a sua cultura, conhecem os seus artistas, consomem cultura em Portugal e vamos fazendo toda essa reflexão sobre o tema cultural, o tema das igualdades ou desigualdades, o tema do interior. Temos vários estudos que vamos fazendo nesse aspecto na parte educação e temos um conjunto de cursos e workshops na escola, na Academia do Gerador, onde acabamos por ter um conjunto de temas de capacitação das pessoas que estão neste meio para irem aprendendo, vá lá, e partilhando informação. Muito bem. Olha, isso leva-nos à próxima questão. O que é que são, afinal, eventos culturais?
De que é que falamos? Porque muitas vezes, quando utilizamos este termo, que parece que toda a gente assume, que todos sabemos o que é, mas depois, quando começamos a refletir e ir um bocadinho mais fundo, por vezes, se calhar não estamos todos a falar da mesma coisa. O que é que são eventos culturais? Sim, repara, para definir eventos culturais precisávamos definir cultura e tínhamos todo um podcast para estar aqui a definir o que é que é e o que é que não é cultura, porque é muito abrangente, seja ela no sentido estrito ou lato. Podemos estar a falar cultura como as artes, ao fim e ao cabo, ou a parte artística, mas cultura é muito mais que isso, como sabemos. Os eventos culturais acabam por trazer essa complexidade na sua definição. Mas se eu tivesse que simplificar ou que tentar simplificar, eu iria para a relação, aquilo que falaste na minha bio, a relação entre quem programa, os artistas e o público. Seja numa perspectiva de entretenimento, porque a parte artística também o é e o deve ser, como numa perspectiva da capacidade da cultura e da arte de transformar um público, seja na sua forma de ver a vida, seja na sua forma de fruir o mundo que o rodeia. Quero dizer que os eventos culturais acabam por trazer um foco direto no público, numa formação ou numa programação artística. Se quisermos simplificar ao máximo o que é que pode ser um evento cultural, traz estas três partes: quem programa, quem pensa o que é interessante apresentar a um público e quem integra essa programação, neste caso, artistas e criadores. Por isso, em termos de formatos, podemos ter aqui coisas muito, muito diversas. Muitas vezes pensamos em eventos culturais apenas como espetáculos de música, ou espetáculos de teatro, ou exposições, mas, de facto, existe aqui uma abrangência enorme de formatos que nós podemos ter quando pensamos nos eventos culturais dessa forma como os puseste agora. Sim, os formatos acabam por nos trazer a estrutura. Nós podemos ter eventos abertos, gratuitos ao público, na rua, promovidos por uma câmara, por uma junta, por uma região. Como podemos ter concertos, a programação desses concertos, como podemos ter teatro dentro de um auditório ou teatro fora de um auditório. Para teres ideia, o Gerador começou e ainda hoje tem essa perspectiva de que é preciso fazer o trabalho de aproximação do produto artístico com o público, e muitas vezes esse trabalho é feito retirando as manifestações artísticas dos seus sítios habituais, que, regra geral, foram construídos e têm um ónus que afasta grande parte, uma parte da população, o teatro nos auditórios, a música nas salas de concerto, e ao retirar esse ónus de entrada nos sítios, acaba por se tomar contacto, ou por fazermos com que uma parte da população tome contacto com produtos culturais que não estava habituada a ter. E a ideia dessa formação de público traz-nos depois outros desafios na forma onde as coisas acontecem fora da estrutura do espetáculo tradicional ou do concerto tradicional, e não deixam de ser eventos culturais. Aliás, são eles até mais porque promovem uma relação um bocadinho mais íntima e mais próxima com o público, e promovem uma coisa que distingue muito a ideia só pura de entretenimento, que é uma reflexão e um pensamento prévio de formação ao público que está a ver, que permite depois a esse público adquirir conhecimento sobre a área cultural que consome, para que possa saber escolher melhor e saber escolher mais e ter mais opções de escolha no seu futuro. E essa é um bocadinho a lógica, é ampliar a forma como as pessoas escolhem e decidem consumir cultura. Também é parte do objetivo de um evento cultural, essa formação de público nesse aspecto. Olha, e qual é que é o desafio de tu programares para
públicos, aliás, públicos que não são ainda públicos muitas vezes, não é? Que nem sequer têm consciência, não têm esta apetência para participar em eventos culturais. Qual é que é a diferença entre programares para um público que tu sabes que é maduro, que é consumidor, usual, que tem as suas preferências, e programares para conseguires até criar públicos, como estavas agora a dizer? Que diferença existe quando estás a trabalhar a programação para estes dois tipos de público diferentes? Bom, a primeira diferença, e eu acho que é aquela mais com potencial mais transformador ou não desse acesso do público, tem a ver com a cabeça de quem programa, com aquilo que nós achamos que o público está pronto a consumir ou não. E eu acredito que no formato certo, qualquer pessoa, independentemente dos seus hábitos de consumo cultural, da sua educação, do sítio onde vive e da idade que tem, é capaz de usufruir de um produto cultural, seja ele mais complexo ou menos complexo. E tira de lá reflexões que são exatamente ou tão válidas como qualquer outro público que já está mais habituado a consumir. O que quer dizer que muitas das vezes o primeiro obstáculo está em quem programa e em quem acha à partida que há pessoas que não vão lá chegar. Muitas vezes as pessoas, o que há é um preconceito da parte de quem programa e da parte de quem consome. E esse preconceito tem que se ir ultrapassando, muitas vezes sendo criativo na forma. Não quer dizer que... repara, vou dar o exemplo da ópera. Durante décadas, para não dizer séculos, a ópera foi considerada uma manifestação artística para uma elite. Mas a gênese da ópera não era popular. E o que é facto é que a ópera não tem necessariamente que ser só uma elite, não é preciso tirar um curso para perceber se aquilo é bom ou se não é bom. É preciso estar lá e apreciar. De repente, se tirar a ópera do sítio onde ela é já à partida mais diferenciadora de tudo o resto, se calhar consegue-se um produto cultural interessante. Nós, no Gerador, já fizemos ópera em peixarias, já fizemos em caves e em cisternas com água onde a pessoa que cantava estava coberta de água até aos ombros. E tivemos centenas de pessoas a ver que normalmente não são consumidores de ópera. E tiveram uma boa experiência e conseguiram não só a parte do entretenimento, conseguiram gostar do que estavam a ver, mas conseguiram ter contacto com algo que à partida poderiam dizer que não era para elas. E esta construção é fundamental e vem desde cedo na escola, com um trabalho que se deve fazer na escola para a fruição artística, pura, sem ser escrava de outra disciplina qualquer. Essa também era outro podcast que nós podíamos fazer aqui. Exatamente. Mas principalmente porque é preciso quem faz eventos culturais e quem programa também ter noção que é, na maioria das vezes, a estrutura e a forma como se apresentam as coisas que pode ser separadora de uma população da outra em termos de fruição artística. E então a volta é um bocadinho de ser criativos na forma para apresentar um conteúdo que, quanto a mim, não há nenhuma diferença em termos de público na capacidade de fruição. Perfeito. Olha, e achas que também nesse contexto a comunicação também é importante, a forma como comunicas o que vai acontecer, onde vai acontecer? Será que também tem que haver alguma adaptação? Porque às vezes até a própria forma como se comunica cria logo limites, cria logo barreiras para que as pessoas não... Isto não é para mim, isto não é uma coisa que eu queira... não tenho interesse, nem sequer vou procurar mais sobre o assunto. A comunicação é absolutamente fundamental. A comunicação e a resiliência, porque nestes aspectos não se consegue muitas vezes à primeira, principalmente quando vamos para comunidades que são muito fechadas e ainda têm um trabalho muito grande em termos de capacitação para essa fruição. A comunicação é provavelmente o mais importante até chegarmos ao dia. E sim, a forma como nós, regra geral, apresentamos, a forma como se descreve uma obra,
imediatamente pode ser inclusiva ou exclusiva de uma determinada faixa da população. E isso vem daquilo que eu falava há pouco, da ideia pré-concebida de quem programa, que está a programar para um determinado tipo de pessoas e que as outras não são capazes de receber daquela obra artística aquilo que ela tem para dar. Provavelmente vão assimilar outras coisas. O nosso background é muito diferente de indivíduo para indivíduo e isso causa com que a fruição de uma própria obra artística seja diferente, mas diferente não quer dizer melhor ou pior. No gerador é uma das coisas que nós temos mais atenção, é na comunicação, na forma gráfica como se apresenta um produto artístico, na forma como se escreve e como nos dirigimos às pessoas e na forma como nós vamos explicando aquilo que vamos programando de forma a que seja efetivamente atrativo para um conjunto de pessoas que lá está. Não é público ganho, não é público que já está habituado a ir ver, é público que fica curioso por ir ver. E às vezes não há comunicação possível. Às vezes é ali a junção entre a comunicação e a forma de apresentação. Eu dou-te um exemplo. Se programares 10 coisas no mesmo dia e tiveres algo forte que é fácil de comunicar como um concerto, nada te impede de, no caminho para o concerto, não apresentares uma exposição de ilustração ou uma pequena brincadeira com ópera, como eu falei, e nesse caminho que leva as pessoas a ir àquilo que escolheram, porque é mais fácil na comunicação levá-las a música é sempre um ganho maior, mas levá-las a um determinado sítio, nesse caminho podemos-lhes apresentar coisas que elas não escolheriam à partida, mas que nós sabemos que não só têm qualidade, como as pessoas vão gostar. Porque não há uma solução rápida para comunicar algo quando as pessoas estão formatadas a não gostar dessa coisa à partida. O que quer dizer que muitas vezes os caminhos são diferentes. Temos que dar uma volta nesse caminho para ir buscar, ok, eu vou levar estas pessoas aqui, no caminho vou-lhes dar qualquer coisa que elas não estão à espera e elas já sabem que pelo menos asseguram uma experiência interessante no completo, mesmo que possam gostar menos ou mais de alguma coisa e resolvem arriscar. E o risco é algo que também se ensina e é algo que também parte da formação de público. A ideia de que é possível tomar escolhas de gastar 2 horas de um sábado e a coisa não correr bem e mesmo assim ser um sábado de ganho. Porque vais ver qualquer coisa que não gostas. Isto é uma formação. Criar-se este hábito é importante. Eu lembro que nós fazíamos, agora parámos um bocadinho, mas fazíamos uma iniciativa que se chamava Ignição, que agora tem outra lógica, em que apresentávamos 2 propostas artísticas que, regra geral, não eram aquelas que na agenda cultural serão a primeira escolha, mas que nós sabíamos que tinham valor e levávamos-las para um sítio diferente e especial, que regra geral as pessoas não conseguem ir no dia-a-dia, e convidávamos as pessoas para ir sem saberem o que é que iam ver. E inscreviam-se centenas de pessoas para verem 2 produtos artísticos que não faziam ideia qual era. Porque à partida o facto de irem a um sítio que era especial, irem às salas do Palácio da Ajuda onde normalmente não se pode entrar, irem ao terraço do pavilhão da eletricidade no Museu da Eletricidade, coisas que regra geral não têm acesso, justificam, ok, eu só por ir já está a ganho. E depois ainda me dão 2 coisas que eu não faço ideia o que é que estes gajos me vão pôr, se calhar são muito fora e eu não vou gostar, mas pelo menos isto já vai ser ganho. E de repente nós conseguíamos ter centenas de pessoas a ter contacto com produtos artísticos que elas não escolheriam se fosse só elencar a agenda. A comunicação é muito importante, o formato também é importante, e se as 2 coisas navegarem juntas, nós conseguimos fazer. Porque eu acredito efetivamente que a única coisa que impede as pessoas, genericamente, todas as pessoas, portanto, sendo abrangentes na sua variedade, a única coisa que as impede de consumir mais cultura é o caminho, o sítio que está entre o sofá da casa e o sítio onde acontece. Porque não é a coisa em si. Mas as pessoas fazem... Há um conjunto de obstáculos que são construídos à partida. Se nós formos retirando esses obstáculos do caminho
e as pessoas estiverem em contacto com aquilo que têm, que lhes é oferecido, elas passam a gostar, passam a ter mais hábitos, passam a continuar a querer ir e por aí fora. Há ótimos exemplos, por exemplo, no interior do país. É muito fácil encontrar exemplos das duas perspectivas opostas, de público que, de repente, em sítios improváveis, tem um hábito gigantesco de consumir produtos culturais e ao lado temos o mesmo género de população que sem nenhum hábito de consumo de produtos culturais, que é a única coisa que vai à festa do verão e pouco mais. E isto é uma construção que se vai fazendo e é possível fazer essa construção. Também é muito desafiante, não é? Corres o risco quando programas neste enquadramento que estavas a explicar, mas ao mesmo tempo quando vês no resultado que as coisas funcionam e que as pessoas descobrem novos interesses, deve ser também uma satisfação enorme de que a tua missão fica cumprida. É a vitória, na verdade, mas muitas vezes basta, e é isto que, por exemplo, uma Câmara deverá ter em consciência, é que, e falavas há pouco da importância da comunicação, esta parte também é fundamental. Muitas vezes no trabalho de formação de público também conta aquilo que nós comunicamos e que as pessoas ainda não decidiram ir. Regra geral, há eventos que têm pouca gente, que não têm necessariamente que ser um fracasso, porque impactaram muita gente na sua comunicação e que se não vão naquela vez, se calhar vão na próxima. Agora, formação de público não quer dizer uma receita de sucesso à primeira volta. Aliás, de sucesso no sentido de contarmos as pessoas que lá estão. É preciso ter consciência que a ideia de transformar uma população para a fruição artística demora tempo e demora muitas vezes e necessita muitas vezes desta capacidade de perceber o que é o sucesso numa programação artística, que muitas vezes não se concretiza no número de pessoas, mas sim, ou no número de pessoas que vão, mas sim no número de pessoas que são impactadas e naquilo que as que vão têm capacidade transformativa de falar com as outras, porque se calhar a seguir já vão mais, e já vão mais, e já vão mais. Não há melhor comunicação que o passa-palavra nesse aspecto. Sim, portanto é um trabalho de longo prazo, não é de resultados logo a seguir. E isso leva-me a uma outra questão. Tenho aqui muitas perguntas. À medida que vais falando, eu vou pensando em todas as perguntas. Mas eu acho que agora é importante também fazer aqui uma ligação. Como é que então se consegue convencer as marcas a envolver-se neste tipo de iniciativas, quando muitas vezes aquilo que as marcas querem são resultados muito imediatos, com muitos números, com números muito altos? Que desafios é que tens aqui ao envolver marcas em eventos culturais? Bom, há um desafio fundamental, que é de que forma é que nós conseguimos responder àquilo que é o objetivo de uma marca e ao mesmo tempo manter a isenção e a liberdade do produto artístico que se apresenta. E aí acho que depende muito da escolha das marcas a que vamos bater à porta conforme aquilo que temos para oferecer. Por outro lado, e falo de experiência no gerador, é fundamental sabermos quais são as iniciativas que têm um potencial de trazer marcas e quais são as que têm um potencial transformador e que ainda não estão na altura certa de ter as marcas. E, no entanto, estas últimas existirem são fundamentais para nós conseguirmos também fazer as primeiras. A ideia de ativismo cultural, chamemos-lhe assim, de termos iniciativas que são transformadoras por si só e por serem às vezes muito fora de formato, são muito difíceis de trazer uma marca. Não quer dizer que a existência delas, apesar de não ser tão fácil de encontrar uma marca para as patrocinar ou para as apoiar, são fundamentais para criar lugar para as outras que efetivamente já estão mais já são mais atrativas para uma marca. E em segundo lugar, eu acho que cada vez mais as pessoas que estão nas marcas percebem
a importância indireta da sua presença num evento artístico e cultural. Quando é a música é muito fácil. A música é quase um mundo à parte quando falamos em eventos artísticos, porque a música tem esta compreensão universal. No resto, cada vez mais há marcas que percebem que há uma influência que não se espraia só no momento do evento e que vai muito para além desse momento, que não se espraia só na quantidade de pessoas, tendo em conta o apoio, mas sim na qualidade das pessoas que lá estão e na forma como elas vão compreender essa marca e transmitir essa compreensão para outras pessoas. E esse aspecto transformador de, muitas vezes, poucos em muitos, já começa a ser cada vez mais entendido pelas marcas como uma influência indireta, e o facto de estarem presentes naquele evento em particular pode não ter, comparativamente com um concerto básico, o mesmo impacto no dia, mas tem um impacto transformador noutros aspectos e noutras valências da marca que os pode trazer a longo prazo. E eu acho que isso é cada vez mais comum, e é uma questão de nós também conseguirmos ir explicando isto. Que bom, que bom. Sim, também faz parte do trabalho de quem faz essa programação de apresentar um enquadramento mais vasto para além daquilo que é o olhar só os resultados logo a seguir, não é? Claro. Olha, e em termos de gestão, de produção, que desafios é que trazem os eventos culturais? Apesar de termos, já vimos formatos muito diferentes e, portanto, esses desafios podem ser também muito diversos, mas quais é que são aqueles mais comuns que tens em termos da produção e que tens que resolvê-los para que o evento possa acontecer? Repara, no que diz respeito à produção, a maioria das suas características são iguais à produção de qualquer outro evento. Aqui, provavelmente, aquilo que eu destaco como diferente será, efetivamente, a relação com artistas e a relação com o público. A relação com artistas no sentido da programação e do equilíbrio entre o que é a capacidade de atrair público e a capacidade de construir alguma coisa. Os eventos culturais trazem, efetivamente, essa diferença, que não é só a ideia de agradar, é a ideia de construir. E depois a relação com o público vem um bocadinho influenciada com isso. Acaba por ser um bocadinho o que eu falei há pouco. Onde é que nós colocamos as pessoas, como é que nós as chamamos. Isso também influencia a forma como se produz, a forma como se pensa um espaço, que muitas vezes pode não ser um espaço tradicional, mas mesmo sendo um espaço tradicional, como é que ele se pensa, como é que ele se apresenta. A ideia de criar camadas de atração perante um produto cultural foge um bocadinho aí sim ao normal da produção, porque implica, repara, a experiência, eu falo muito nisto aos meus alunos, a experiência começa quando a pessoa decide sair de casa. E o mesmo produto, vamos imaginar um concerto, pode ser usufruído de uma maneira completamente diferente se o caminho de casa até lá, se a forma de entrar no espaço, se a forma como se vê um cartaz, se a forma como se ouve um spot na rádio, a forma como está decorado o espaço, como o caminho dentro desse espaço até à cadeira onde se vai usufruir for pensada, então tudo isso vai acrescentar à experiência final e à forma como se usufrui um produto cultural. E aí sim há uma diferença grande, porque precisamos de pensar no caminho inteiro para colocar o público no sítio certo para poder usufruir aquilo que nós queremos que ele usufrua. E é muito diferente o estado de espírito com que nós levamos para um espetáculo e a correlação com a forma com que o usufruímos e gostamos ou não gostamos. E às vezes basta uma coisa pequena, basta uma pequena desilusão que transforma um espetáculo bom numa má experiência. E essa pequena desilusão pode ser a primeira vez que se olha para o palco e pensar: não foi nada disto que eu imaginei quando me contaram o que é que devia ser este evento. E mesmo que seja outra coisa diferente, boa, já partimos de uma desilusão logo a início. É provavelmente a maior diferença. Isso obriga-nos a pensar toda esta parte de produção
mantendo sempre o foco naquilo que é a experiência de quem participa, porque é muito usual quando se programa, quando se pensa o que é que vai acontecer, que o foco esteja também no público que lá vai estar. Mas depois, às vezes, quando começamos a lidar com a autorização para utilizar o espaço, as licenças que são necessárias, a comunicação à IGAC, os audiovisuais, quando começamos a lidar com estas coisas, começamos a afastar um bocadinho daquele principal foco. Portanto, como dizias, é muito importante que, mesmo quando estamos a preparar tudo isto, o nosso foco continua a ser aquele caminho que o público vai fazer e a experiência que vai ter. Claro. Por isso é muito importante continuar com essa linha de pensamento. Há aqui um ponto que eu também gostava de ouvir-te, que é que importância que têm estes eventos culturais para a identidade de uma comunidade. E quando eu uso comunidade, não só num sentido mais estrito, de uma comunidade local, mas até identidades de grupos, de pessoas, ou até de um país. Que importância é que têm estes eventos culturais? Os eventos culturais são sempre uma manifestação da cultura. Cultura como espaço social e físico onde nós nos integramos. E, regra geral, os eventos culturais e os produtos artísticos trazem conteúdos que levam a uma reflexão sobre esse mesmo território. É fundamental pensar o território através das manifestações artísticas sobre esse território. Sejam elas tradicionais, sejam elas muito ligadas àquilo que são as manifestações históricas habituais daquele território e que o diferenciam muitas vezes. Estou a falar da cultura tradicional, da música tradicional, da olaria, dos pratos que se pintam, da gastronomia. Tudo isso é identitário de um território, mas é através das manifestações artísticas contemporâneas sobre esse território que essa tradição deixa de estar no foco museológico e passa a estar no foco contemporâneo, porque as pessoas que lá vivem no tempo de hoje e se por um lado se identificam muito com aquilo que é o produto tradicional, também se identificam com os tempos de hoje. E o produto tradicional é uma evolução. E às vezes as pessoas tendem a separar as duas coisas e tendem a pôr o senhor que faz a olaria num sítio e o artista contemporâneo que faz cerâmica no outro, quando os dois são igualmente válidos na contribuição cultural para um determinado território e os dois conseguem interpretar tradicionalmente esse território de maneiras diferentes. E um se calhar já foi inovador e se calhar continua a ser. O outro se calhar está a ser inovador agora e daqui a uns anos está a fazer a mesma coisa. Não há uma separação assim tão grande como isso. Agora, não há... e podemos ir, por exemplo, fazer essa correlação sobre aquilo que são aquilo que é a cultura identitária de um determinado território, e o território nacional é muito diverso na sua cultura identitária, e perceber que a grande maioria dos bons exemplos não é uma essa identidade cultural não foi fabricada para transmitir a outros. Foi criada primeiro e depois foi usada em termos de comunicação para transmitir a outros. Mas aquela que é fabricada porque falta-nos aqui um produto turístico interessante e em vez de criar um tecido cultural onde ele se alicerce, vou criar este produto turístico e vou inventar aqui uma tradição, regra geral não funciona. E dificilmente temos produtos turísticos de qualidade. E eu trago aqui o turismo porque o turismo tem dois aspectos de influência muito fundamentais e às vezes esquecemos do segundo. Tem o primeiro, que é o ser determinante para chamar pessoas de fora para aquele território, mas tantas vezes batemos na mesma tecla na comunicação do turismo que começamos a transformar as pessoas do próprio território que passam a ver-se como aquilo que está escrito naquele produto turístico. E, de repente, ultra-simplifica-se uma cultura porque, na verdade, a comunicação é uma simplificação de qualquer discurso. Eu tenho aqui
um produto cultural complexo, porque as pessoas são complexas e o território é complexo, e vou afunilá-lo em 2 ou 3 chavões e 2 ou 3 elementos e vou comunicar para fora. E de repente isso tem uma influência interna em que as pessoas acham que são só isso. E regra já isto traz desequilíbrios gigantescos e traz uma ideia que o próprio público, seja externo ou interno, começa a achar que é artificial. E depois há os bons exemplos onde há um tecido cultural rico e vasto e trabalhado antes do turismo, em termos de eventos culturais, mas não só, de reflexão sobre a cultura, apresentações culturais, e dentro desse alicerce é muito mais fácil acima criar produtos turísticos que sejam genuínos todos eles são genuínos na comunicação, mas nem todos são genuínos no conteúdo. E este trabalho permite essa elevação da comunicação turística para fora e permite que isso não abale a identidade das pessoas que lá estão, nem minimize produtos culturais ou hábitos culturais ou manifestações culturais que já existem naquele lugar e que de repente parece que ficam à parte daquilo que é a identidade. Outro podcast que teríamos aqui, Nara. Gigante este. Olha, já estamos quase a chegar ao fim. Temos aqui uma última pergunta que colocamos a todos os nossos convidados. Se tivesses oportunidade de ter alguém a fazer investigação científica sobre eventos culturais, o que é que lhes pedirias para estudar? Bom, eu antes de mais vou puxar a brasa à minha sardinha. Nós fazemos essa investigação. Há um estudo anual que se chama Barómetro Gerador, em que nós temos um estudo representativo, um estudo estatístico representativo da população portuguesa, por território, por idade, por género, e que basicamente o que fazemos é tentar perceber a percepção das pessoas perante aquilo que é a sua cultura, o que é que elas conhecem, onde é que elas vão, o que é que elas gostam, o que é que elas consomem. O que nos traz um bocadinho uma visão global da nossa identidade cultural aos olhos de quem a consome, que muitas vezes é diferente da identidade cultural que se vai fabricando ou que se vai observando, porque uma coisa é aquilo que se observa no território e outra coisa é aquilo que as pessoas sabem que são, um bocadinho ainda inspirado na questão anterior. Tendo em conta esse conhecimento que o barómetro me veio trazendo, eu provavelmente voltava mesmo à questão anterior, que é eu gostava que se estudasse mais a razão pela qual o turismo deve ser dependente do tecido cultural. A regra já são 2 departamentos separados, e que não têm nada que ser separados, porque não se consegue um sem o outro. E a ideia de não se conseguir um sem o outro acaba por justificar um diálogo maior. Nessa investigação, eu adorava que esse diálogo começasse a ser criado entre instituições académicas culturais e artísticas e instituições académicas onde o turismo é o tema, haver uma aproximação entre as duas, nem que seja para que possam aprender uma com a outra e deixar de ter 2 caminhos separados, porque o do turismo com toda a certeza não acontece sem o cultural. A cultura acontece sempre porque ela, desde que haja pessoas, há cultura. Mas mesmo dentro da cultura, a ideia de poder planear uma lógica cultural para depois construir uma lógica turística é algo que eu adorava que as câmaras soubessem mais, que o próprio governo soubesse mais e que as pessoas dos 2 lados académicos soubessem mais, que uma consegue beneficiar a outra e claro, se o turismo fica beneficiado, com toda a certeza que o tecido cultural também o fica por inerência, porque há mais pessoas, há mais lógica e há esta questão fundamental da forma como nós nos vemos no nosso território. E isso é fundamental ser verdadeiro e às vezes fica ultra simplificado porque as pessoas são levadas por uma comunicação que às vezes nem sequer é para elas. Obrigada, Miguel. Muito, muito obrigada pela tua partilha. Obrigado. Muito obrigado também e obrigadíssimo pelo convite. Nada, gostámos muito de ter aqui. Quanto a quem nos ouve, fiquem bem e continuem desse lado.